A leitura que está indicada no boletim nós vamos fazer de forma responsiva. Hebreus 10, 26 até o versículo 30. Diz a palavra do Senhor: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento, e nós convidamos aqui à frente o irmão Hernan. Ele vai nos elevar a Deus em oração, agradecido pela sua palavra, agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito no meio do seu povo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome sempre. Ó Senhor, nós queremos te adorar, dizendo que o Senhor sempre tem atendido às nossas causas, o Senhor sempre tem nos atendido e dado resposta às nossas questões, e é por isso que nós estamos agradecidos e te louvamos esta noite. Senhor, nós queremos te rogar que esta noite aquelas pessoas que ainda não te conhecem tenham um encontro definitivo contigo e entrem no teu caminho. Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria que ficassem de pé só os irmãos que estão nos visitando nessa tarde, essa noite. Dentre esses irmãos nós temos Átila Fragoso Pereira, que está nos visitando. É o jovem. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui mais um jovem, seja bem-vindo em nome de Jesus. Para nós é um prazer ter vocês aqui nessa tarde, louvando juntamente conosco. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos irmãos e dizer à igreja que para nós é um prazer realmente tê-lo mais um dia aqui. Meus queridos irmãos, nós vamos ainda entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. É um momento de culto que nós entregamos ao Senhor aquilo que Ele tem de forma benevolente nos entregue todos os dias para a nossa manutenção e sustento. E nós vamos convidar os irmãos diáconos a vir aqui à frente para fazer esse importante passo do culto. Enquanto isso, nós iremos ouvir o quarteto Harmonia Celestial. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu infinito amor, que nós estamos aqui na tua casa de oração, é um grande privilégio para nós. Muito obrigada, Senhor, pela saúde que tu tem nos dado. Muito obrigada, Senhor, por esta igreja. Muito obrigada, Senhor, também pelos teus servos que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas para oferecer ao Senhor neste momento. Pai, nós te pedimos que tu sejas, Senhor, com os enfermos da tua igreja. Vai lá, Senhor, no leito e consola, conforta. Nós te pedimos, meu Pai, as tuas misericórdias também para nós que estamos aqui, que viemos te adorar. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa trabalhar nas nossas vidas e a mensagem que vai ser explanada, ela possa ser guardada, Senhor, nos nossos corações e possa, Senhor, frutificar. Abençoa o teu servo, o nosso
pastora Divan. Abençoa, Senhor, com a saúde. Continua, Senhor, abençoando. Te pedimos, meu Deus, pelas nossas famílias. Obrigada por tudo que Tu tem nos dado. Pois é no nome precioso do nosso querido Salvador que nós te oramos. Amém. Sai. Tem vida em olhar para a cruz de amor. Disse Jesus: olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem desta cruz, ó sim. No olhar tens vida, sim. No olhar bênçãos e salvação. no olhar A cruz de amor, a cruz de amor. Amável sorriso então senti quando olhei a rude cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali. Poder possuir-me celeste luz. No olhar tens vida, sim. no olhar Bênçãos e salvação. no olhar A cruz de amor, a cruz de amor. Tens vida em olhar para a cruz de amor. Disse Jesus: olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. No olhar tens vida, sim. no olhar A cruz de amor. Bênçãos e salvação. no olhar A cruz de amor, a cruz de amor. Amém. Oramos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pela música que ouvimos, para o teu louvor, para a tua glória. Te agradecemos também, Santo Deus, por todo o dia que o Senhor nos deu, pela mensagem que ouvimos pela manhã, ó Deus. Te agradecemos também pelos nossos visitantes, ó Senhor. Muito obrigado também, Senhor Deus, pelos dízimos e oferta recolhida para a manutenção do teu trabalho aqui na terra. Continua abençoando toda a tua igreja, Santo Deus, que sejamos agraciados pela tua misericórdia. Derrama o teu poder na vida da tua igreja e daqueles que ainda não têm Jesus, para que hoje seja o dia aceitável. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar junto. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Faça dessa sua oração também nessa noite, para que o Senhor fale as nossas vidas e que haja salvação também nessa casa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só as mulheres, lá do início. Os homens. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante, todos juntos, nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, o teu nome engrandecer, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Esse é o Deus que nós adoramos. Os irmãos podem sentar. Nós vamos primeiro também gostaria de ressaltar, dentre os amados irmãos que estão nos visitando, tem a minha tia Helena, está ali, ela não se levantou, é aquela jovem senhora que está ali atrás de Teodósio. Minha tia Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus. E temos mais uma jovem senhora que está aqui atrás de verde, que também não se levantou, né? Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma vez o coral da igreja
e logo após o Senhor há de nos falar através do pastor Ivan.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos conosco que estamos aqui na sua casa. Meus irmãos, por conta dessa transmissão, é que nós devemos sair menos. Estamos sendo filmados. Você já viu no banco? Sorria, você está sendo filmado, não é isso? Então, por conta disso, você deve, antes de começar o culto, eu acredito que os irmãos já fizeram, tomar água e outras necessidades antes de começar o culto, para que nós tenhamos um culto ordeiro. A Igreja Batista em Triunfo. O pedido vem de Triunfo. O pastor William Zacarias tem pedido a nossa intervenção, a nossa ajuda, pois está faltando água no sertão e não tem previsão de quando. No capítulo 1, e eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, e nós vamos ler todo o capítulo, são 10 versículos apenas, nós vamos ler responsivamente. Primeira carta de João, no capítulo 1. Irmãos, podem acompanhar na tela, para que a leitura fique uniforme. Leitura uniformizada. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, vamos dizer juntos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Amém. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senhor Deus, aqui estamos para o louvor da tua glória. Recebe-nos e orienta-nos com a tua palavra, pois de nós mesmos não temos muita coisa. Santifica-nos e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, João, o mesmo evangelista João, ele escreve 3 cartas. E as suas cartas, primeira, segunda e terceira carta do evangelista João, ela se expressa à igreja em seguimento, a igreja que segue, a igreja que caminha, a igreja que não para. E
a proposta de João é o verdadeiro conhecimento, porque o que se pregava naquela época era o conhecimento científico para a salvação, ou para o conhecimento de Deus, bastava que o homem conhecesse a ciência, ou fosse uma pessoa inteligente, informada. E João traz o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz proposta, anunciada por João. A mensagem de João, ela é fraterna. Ele trata os seus discípulos, com carinho de irmão, e também paterna. Ele os chama de filhinhos. João vê o homem como filho e como irmão. Também o vê como habitante de um mundo em trevas. Nós habitamos em um mundo que jaz no maligno, um mundo em trevas, com o coração aberto para as trevas e para a luz. É como se o nosso coração tivesse duas entradas. Não sei se vocês já observaram uma das fotos que nós temos de descanso de tela. Ela tem uma porta com duas fechaduras, ou duas aberturas para duas chaves. E isso não é comum, mas é assim que João vê o homem. O homem tem porta de entrada para a luz e porta de entrada para as trevas. Uma para Deus e outra para o mal. E ao que tudo indica, pelo que diz João, pelo que nós conhecemos a respeito de nós mesmos, o mal já se instalou, ou já nascemos pentacampeões para o mal. Disse o governo federal está fazendo uma campanha dizendo que o brasileiro nasce pentacampeão de futebol. Isso não nos convenceu e fomos à rua protestar contra o pentacampeonato, ou contra o hexacampeonato, ou contra o tricampeonato da Copa das Confederações. Não queremos. O que queremos? Queremos hospital, saúde, queremos segurança, queremos emprego. É isso que o povo brasileiro quer. Mas, segundo a palavra de Deus, já nascemos no pecado. Já se instalou em cada um de nós, desde o nascimento, a erva daninha do pecado. É que, meus irmãos, ali estava um campo onde foi plantado trigo, e veio o inimigo de Deus e plantou o joio naquele campo. É assim que Jesus explica o mal que há entre nós hoje. E João, ele apresenta a humanidade como inclinada para a luz e inclinada para as trevas. O apóstolo João, ele afirma o pecado, afirmando o amor. É essa a notoriedade, a peculiaridade de João. Ele consegue, não é só ele, mas
a Bíblia fala assim, na maioria dos textos, especialmente nos evangelhos, fala do pecado falando do amor. Fala do amor, mas não deixa de falar contra o pecado. E João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então João fala do amor, ou afirma o pecado, afirmando o amor. Ele não nos deixa culpados sem solução. Como é bom ouvir essa palavra de que somos pecadores, mas Deus nos ama. Como é apropriado para nós e alegra o nosso coração e nos dá sentido sabermos que apesar do que somos, Deus nos ama. João não deixa de avisar sobre a irritação de Deus contra o pecado. Mesmo em meio a um discurso amoroso e eterno, João fala do pecado. Os irmãos sabem por que essa descoberta é tão boa para o meu coração? É que nós não podemos nos calar diante do pecado, mas não podemos esconder o amor de Deus. Às vezes nós falamos contra o pecado com tanta veemência e parece que os irmãos vêm à igreja para ouvir sobre o pecado. E os irmãos ficam pensando, talvez, ou eu ficaria pensando, eu penso quando leio a palavra de Deus, ou quando estou costurando uma mensagem: meu Deus, estamos perdidos. Somos pecadores, não temos caminho, não voltamos para Deus, não nos reconciliamos apesar de toda a mensagem ouvida semana após semana. Isso esmurece o nosso coração. Ainda mais, irmãos, quando nós percebemos hoje uma tendência mundial. O homem está lutando contra esse sentimento, o sentimento de culpa. Os remédios estão trabalhando contra esse sentimento. Os psicossomáticos, os barbitúricos, as anfetaminas, elas lutam contra o sentimento de culpa, que é tão saudável para a salvação. Nesse tempo, meus irmãos, de agonia, de angústia, quando o homem não quer sentir a sua própria culpa, quando até entre os crentes todos estão apontando para os outros, ninguém assume o seu erro. Nesse tempo é que vem a calhar a mensagem de João, quando ele afirma o pecado, afirmando o amor. Que coisa boa, irmãos. Ouvir que nós somos pecadores. Irmãos, a saúde mental, espiritual, física da humanidade está nisso, consiste nisso, irmãos, e apenas nisso. Reconhecer o pecado, arrepender-se do pecado e seguir em direção a Deus que nos ama. É nisso, apenas nisso que consiste, irmãos, a nossa satisfação, a nossa segurança, a nossa salvação. João viu também Jesus. João viu Jesus. Jesus, homem. E ele inicia a sua carta dizendo aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que as nossas mãos apalparam, aquilo que o nosso coração entendeu, percebeu. Porque os olhos que estão vendo Jesus são os olhos da alma de João, não são os olhos
que a terra há de comer, mas os olhos da alma. João usa o verbo blepo. Eu percebo, eu vejo com os olhos da minha espiritualidade. E ele diz, isso que eu vi. Porque João viu um Jesus, irmãos, que pediu água à mulher samaritana no poço de Jacó. Com sede, um Jesus humano, foi o que João viu. João apertou a mão de Jesus, João botou a cabeça no seu ombro, ou no peito de Jesus. João foi chamado de o apóstolo do amor, porque era uma pessoa que conhecia as linguagens do amor, conhecia o abraço. Jesus o abraçou, e João conhecia Jesus, ou conheceu Jesus pessoalmente. E isso que dá força ao seu testemunho. Foi uma testemunha ocular. Mas João também conheceu o Logos. No princípio era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João conheceu o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João, ele vê Jesus humano e vê Jesus divino. E vê o homem entre Deus e a sua salvação. Ou a salvação de Deus que está em Jesus. João fala do homem e da dupla inclinação, trevas e luz. Paulo também fala dessa inclinação. Ele diz que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do espírito é vida. O sermão de João começa com uma prevenção. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Isso é prevenção. Isso é prevenção. João está dizendo que nós não podemos enganar a nós mesmos, ou não devemos. Não podemos enganar a Deus, não devemos tentar enganar a Deus. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso é prevenção. Isso é prevenção. Estamos sendo prevenidos contra o pecado, estamos sendo prevenidos contra o cinismo teológico, religioso, de alguém que está na igreja, diz estar na luz e anda em trevas. O problema, já disse aqui em outra ocasião, é o entre domingos. Domingo 23, domingo, tem o próximo domingo, é 30. Domingo 30. De 24 a 29. Esse é o problema. Esse é o problema, é o entre domingos. O que você vai fazer nesse período? Durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você não vai estar aqui assentado, bem vestido, perfumado. O que você vai fazer durante esse período? Esse é o problema. E João diz que você deve andar em comunhão e você deve se purificar durante a semana também, não só no domingo. Ele diz a prevenção que você pode cair no pecado, que você pode andar em trevas, que você pode tentar enganar a Deus, tentar enganar a si mesmo. E ele diz que você deve fazer, sabe o que? Manter-se em comunhão, ou seja, pega alguém da igreja, leva lá para a tua casa. Chama o pastor para almoçar lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Faz alguma coisa assim. Tem outras pessoas que querem também almoçar na sua casa. Muita gente.
O que João está dizendo, irmãos, é que mantenham a comunhão os outros dias, não apenas em dias de culto. Mantenham a comunhão e mantenham o espírito da santificação nos demais dias. Essa é a prevenção. Mas eu quero ilustrar, antes de fazer a aplicação, antes de trazer uma solução mais detalhada, eu quero ilustrar falando de capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos é muito usado, tem sido muito usado pelo pastor Nilson desde que chegou aqui. O pastor hoje de manhã usou a Bíblia, sua primeira Bíblia, e ele disse que a mensagem que ele pregou hoje de manhã estava escrita na sua primeira Bíblia, ou seja, ele não mudou. 40, 50, 60 anos, ou 50 anos, mais de 50 anos de sua conversão, ele não mudou. Graças a Deus por isso. Mas uma das mensagens que ele muito tem anunciado está no capítulo 5 de Marcos. Irmãos, o capítulo 4 e 5 de Marcos, final do capítulo 4 e capítulo 5 todo, mostra o poder de Jesus. Poder de Jesus, Jesus como Logos eterno. Aquilo que João vê. João vê Jesus como homem que cansa, que sente sede. João vê Jesus como homem, mas João vê Jesus também como Deus. E nesse texto, irmãos, nós vimos Jesus acalmando uma tempestade. No final do capítulo 4, Jesus acalma a tempestade. Tem poder sobre os fenômenos naturais. Vento, mar. Jesus acalma a tempestade. A brisa, ou a tempestade que virou brisa. Também nós fomos confrontados, ou somos confrontados nesse texto da tempestade, com o fato de termos uma fé pequena. Jesus disse, homens de pequena fé. A nossa fé, ou a fé dos discípulos estava na tempestade, a fé dos discípulos estava no remo, a fé dos discípulos estava no acaso. Toda vez que sai um navio naquela região, ele sai na sorte. Pode acontecer da gente chegar do outro lado. Claro que tem os momentos, as épocas do ano que não tem tanto vento. Mas eles vão detrás de algumas ilhas por ali, de algumas ilhotas. O Mediterrâneo é muito perigoso, muito cheio de tempestades, de muitos ventos. E também o lago de Genezaré tem os seus momentos de vendavais. Jesus, ele tem poder sobre a tempestade. Jesus tem poder sobre as entidades espirituais. No capítulo 5, no início, nós temos a história de um homem que parece ser um homem do século 21, hoje, no século 1. Ele é um homem super estressado, é um homem que sofreu perdas, sofreu danos irreparáveis na sua mente, e o diabo tomou posse da sua vida, e esse homem é verdadeiramente um homem que ilustra o que João diz no capítulo 1 da sua primeira carta. Um homem que andou a vida toda em trevas. Andou em trevas. Ele foi um homem que se encheu do século, ou do secularismo, do materialismo. Eu imagino esse homem com saúde um dia, mas sem ter tempo para Deus, sem ter tempo para a palavra de Deus, sem ter tempo para orar. Um homem cheio de perdas por conta disso. Quando você não honra a Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão
tiradas, ou lhes serão tiradas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você não busca a Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, as outras coisas lhe serão retiradas. E é o que aconteceu com aquele homem. E ele, de tão estressado, de tão perturbado, ele termina enlouquecendo. E a sua loucura é possuída pelo diabo. E ele se torna um Sansão do mal. Você já viu Sansão, com a força de Sansão, que quebra correntes, que quebra cordas. Os irmãos de Dalila, eles prendiam Sansão com cordas, com correntes, e Sansão quebrava tudo aquilo. Assim era esse homem. É um Sansão do mal. E ele foi transformado em um missionário transcultural. Quando Jesus chegou na vida dele, expulsou aqueles demônios, perdoou os seus pecados, lavou a sua alma, aquele homem tornou-se um missionário transcultural. Ele disse: eu quero ir com o Senhor. Ele estava sentado, ele estava vestido, estava em perfeito juízo. Ele disse: eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus disse: não, vai e prega o evangelho. E ele foi pregar o evangelho em Decápolis, 10 cidades diferentes da sua. Missionário transcultural, um Sansão do mal transformado em missionário transcultural. Meus irmãos, Jesus, o Logos de Deus, tem poder para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, que acalma a tempestade, ele acalma também a tempestade do coração do homem. Você sabe o que acontece com muita gente? Comigo já aconteceu. Pastor Hélio Schwartz de Lima, ele foi reitor aqui do seminário por pouco tempo. Mas ele contou uma história. Ele disse que enquanto ele pregava, tinha uma filhinha dele que corria pelo santuário. E aí um dia ele chamou a menina: filha, vem aqui. Ela veio, ele parou a mensagem e ele disse: você vai ficar aqui, ou aqui é melhor, você vai ficar aqui, e eu vou fazer um círculo, está vendo esse círculo aqui? Ele fez um círculo imaginário, e ele disse: você vai ficar aí dentro, e você não vai sair daí. E ela ficou ali, trancadinha naquele círculo imaginário. E ele disse que via os cabelinhos loiros dela pulando, mas ela não saía dali. Continuava pulando, mas não saía dali. Sabe qual foi a aplicação que ele fez dessa palavra? Ele disse que o diabo, ele faz um círculo imaginário ao redor de nós e nos deixa ali prisioneiros a vida toda. Será que você tem alguma coisa que lhe prende, que lhe força, que lhe põe para baixo, que lhe deixa longe de Deus, que lhe ele quebrava as correntes, ele tinha força demoníaca, mas ele não era feliz. Ele estava preso, completamente preso. Nós temos também ainda, nesse capítulo 5, uma mulher que passou 12 anos
com a hemorragia, 12 anos com a hemorragia, e ela tinha medo da morte. Ela era tímida, não podia se aproximar das pessoas, e ela vivia sua vida numa segregação, sozinha. Nenhum médico conseguiu resolver o problema daquela mulher. E Jesus, passando por ali, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Porque Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre as tempestades do mar. Jesus tem poder sobre as tempestades da alma. Jesus tem poder contra Satanás. Só Jesus pode. Não tem nenhum homem ou mulher nessa terra que possa expelir ou expulsar demônios. Só Jesus. Em nome de Jesus. E Jesus pode curar feridas no corpo, na alma. Jesus pode, só Jesus. E aí, meus irmãos, nós temos ainda um terceiro e último personagem que evidencia muito bem o que João diz a respeito de andar em trevas. O que seria andar em trevas? Contrair enfermidades por causa do pecado. O que seria andar em trevas? Contrair estresse, secularismo, materialismo, contrair espíritos demoníacos. O que seria andar em trevas? Isso tudo ilustra muito bem, tanto no gadareno quanto na hemorrágica. Mas o que dizermos, irmãos, de um homem que é principal na sinagoga? Um príncipe na sinagoga. Ele também tem problemas. A enfermidade na casa dele. A filha dele está morrendo. Ele viveu a sua vida toda religiosamente. Ele era um religioso profissional. Você sabe, um dos medos que eu tenho, pavor até, é de me tornar um religioso profissional. Pregar aquilo que eu não tenho vivido. Viver aquilo que eu não tenho pregado. Isso é assustador, mas é uma tentação muito grande. E aquele homem, o Jairo, do capítulo 5 de Marcos, ele viveu a sua religião sem conhecer o poder de Deus, sem conhecer o que Deus realmente é. Foi quando Jesus apareceu em sua terra, em sua cidade, e Jesus começou a fazer milagres, e Jesus começou a orientar pessoas, e Jesus começou a viver o evangelho da graça de Deus, no poder de Deus, diferentemente daquilo tudo que Jairo ensinava. Mas para Jairo conhecer o poder de Deus, ele tinha que ter algo em casa, uma necessidade doméstica, familiar, e a filha de Jairo está morrendo. Jairo vai ao encontro de Jesus e pede: Senhor, vem depressa que a minha filha está morrendo. Jesus ainda se demora e Jesus vai seguindo depois de expulsar os demônios do gadareno. E Jesus ainda cura a hemorrágica meio que sem querer. E quando Jesus chega na casa de Jairo, meus irmãos, ali está uma pequena multidão fúnebre. E Jesus entra na casa de Jairo. Jesus manda que os outros saiam e fica só Jesus, Jairo, a menina, a mãe da menina e alguns discípulos. Jesus manda que a menina se levante e ela ressuscita. Isso é o Logos de Deus. Jesus, poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus.
A nossa fé é pequena, mas ela é fortalecida pela palavra de Deus. Ela é fortalecida pelo que Deus pode fazer e faz em nossas vidas, em nossas casas. Deus pode fazer e nós podemos crer. O que Deus pode fazer e o que eu posso fazer? Essa é a pergunta. O fariseu viu o poder de Deus. A religiosidade muitas vezes, irmãos, esconde Deus. Você pode vir à igreja, você pode ser dizimista, você pode ser um fiel à sua religião e você não conhecer Deus. Você não vê Deus. Se Deus passasse por você, você não o veria. Muitas pessoas receberam Jesus em casa, muitas pessoas conversaram com Jesus no caminho, como aquele moço rico, mas eles não conheceram, não reconheceram Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, voltando para Emaús, eles não reconheceram Jesus. Muitas pessoas passam a vida toda na sua religião e não reconhecem Jesus, e isso é andar em trevas. Mas pastor, eu estou na igreja e eu cumpro com todos os meus compromissos, mas você precisa ter uma experiência com Deus. E eu não sei se você vai ter uma experiência com Deus através de uma enfermidade na sua alma ou no seu corpo. Eu não sei se você vai ter uma experiência com Deus através de perdas na família, perdas sociais, perdas morais, quem sabe. Mas saiba de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por uma tempestade, se algo está roendo a sua vida, por dentro ou por fora, glorifique a Deus. E espere em Deus. O que é que Deus vai fazer com isso? Como Deus vai agir em minha vida para me socorrer? Compartilhe com Deus: Senhor, o que farás com a minha enfermidade? Senhor, o que farás com a minha dor? Senhor, o que farás com o que eu estou vivendo hoje? Como agirás? Clame ao Senhor e Ele te mostrará. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo o que João, no primeiro capítulo, sugere para que nós andemos na luz, ou para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas, para que a vida que nós venhamos a viver seja agraciada com a presença de Deus. O que nós podemos fazer? É o que Deus pode fazer e o que eu posso fazer. Eu vim agora com minha família por Jardim Atlântico e o sol estava virado para lá e a rua por onde eu vim estava totalmente virada de frente para o sol. O carro estava virado para o sol. E a luz do sol era incandescente. E Nilma disse assim: isso pode causar até um acidente. Esse sol assim, na cara. O sol da Fagundes Varela. Nós estávamos na paralela. E aí eu pensei com eles: tirar o sol daí nós não podemos. Com certeza, né? Nós não podemos dizer: quem fez o sol? Tira esse sol daí. Está ofuscando a minha direção. Pode causar um acidente. Eu não posso dizer isso. Nem posso fazer nada com aquele sol que está na minha frente. Eu pensei, então vamos falar com o prefeito: tira essa rua daqui. Também não posso, o prefeito não vai me dar ouvidos. A rua é boa, o sol é bom. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer
é ir para a transversal. Eu entrei, fui mais para frente e consegui chegar lá. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso parar a tempestade do mar, mas eu posso acordar o Senhor, eu posso chamar o Senhor. Senhor, tem compaixão de mim. Eu não posso tirar de mim o meu pecado, mas eu posso contar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Eu não posso de jeito nenhum estancar uma doença, uma hemorragia que está em mim e que me mata. Pode ser o câncer, pode ser qualquer doença. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso ressuscitar os mortos, mas naquele dia, se eu confiar em Jesus hoje, eu ressuscitarei com Ele. Eu posso. O que eu posso fazer? Eu posso crer. Eu posso abrir o meu coração para a luz. E é o que João nos ensina. Com a primeira carta, o capítulo 1. Primeira coisa que nós devemos fazer: conscientizar. Eu posso me conscientizar das minhas inclinações. Eu tenho a inclinação para o mal, para as trevas. Isso já é natural. Isso faz parte do homem natural. Mas eu tenho a inclinação para Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Eu posso me conscientizar, saber que eu tenho uma inclinação para a morte. Eu tenho o vírus do pecado em mim. Segundo, conscientizado, eu posso andar na luz, escolher a luz. Eu escolhi a luz, escolhi andar com Jesus. Eu escolho Jesus. Terceiro, não me enganar. Não me enganar. Todos os dias eu preciso estar na presença de Deus, na presença dos irmãos. Vocês pensam que nós estamos brincando quando dizemos assim: convida o irmão para almoçar. Se você não tem almoço lá na sua casa, convida o irmão para você almoçar na casa dele. Mas não deixe de ter comunhão com os irmãos. Não deixe de participar da vida do outro. Escolha alguém em quem você possa se espelhar, em quem você veja, ou alguém que você veja como modelo da graça de Deus. Escolha e siga ele, convide ele. De preferência os homens convidando os homens, as mulheres convidando as mulheres, os casais convidando outro casal, né? A ética fala bem assim. Mas andar na luz, não se enganar, não se engane, não fique só, não fique só. Se você ficar só, você vai cair no engano de que está bem. Ninguém está bem sozinho. Ninguém está bem sozinho. Viver em comunhão e santificação. Essa é a solução. Viver em comunhão e em santificação. Que Deus nos abençoe, irmãos, com essa palavra, e que o Senhor nos faça ver aquilo que Ele quer que nós vejamos. João disse: o que eu vi com os meus olhos, o que eu ouvi com meus ouvidos, o que as minhas mãos apalparam, é o que eu apresento para vocês. Que Deus nos faça ver como João viu. Amém. Nós vamos cantar uma de nossas músicas. Depois nós vamos ouvir o coral da igreja. Se você quer firmar um pacto com Deus, se você quer andar na luz, Senhor, eu quero firmar um pacto com o Senhor de andar na luz. Eu sei que a minha inclinação é morte, trevas, mas eu quero com o Senhor andar na luz. Eu quero com os meus irmãos andar na luz. Eu não posso e não vou me desviar dos teus caminhos. Eu sei, Senhor, que não posso viver sozinho.
Eu sei, Senhor, que não posso fazer a tua vontade sozinho, eu dependo de outros. Seja humilde, coloque-se diante de Deus. Se você está só e gostaria de um companheiro ou uma companheira de oração, de alguém que possa lhe ajudar, e você quer professar isso diante da igreja, a sua fé, o seu motivo, sua motivação, eu quero Deus em minha vida, eu quero a luz. Eu convido você a sair do seu lugar e nós vamos orar por você. Venha aqui à frente, apresente-se. Eu gostaria de manter comunhão com Deus e com meus irmãos. Eu gostaria de colocar a minha vida diante de Deus, diante da igreja, para servir, para buscar a Deus, para compreender melhor o Evangelho. A luz é a palavra de Deus, a luz é Jesus. O amor de Deus está presente entre nós, afirmado entre nós. Apesar do Senhor afirmar o nosso pecado, Ele também afirma o seu amor. Como foi bom para mim compreender isso e poder passar para os irmãos, é melhor ainda. Deus afirma o seu amor, afirmando o nosso pecado. Deus afirma o nosso pecado, afirmando o seu amor. Deus não nos deixa no vazio. Deus não nos deixa em pecado. Ele nos tira do pecado. Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você deseja colocar-se diante de Deus: Senhor, eu tenho uma porta para a luz. Eu tenho uma porta para a luz. Eu sei que tem uma porta para as trevas, mas eu quero fechar essa porta e quero abrir a porta para a luz, para a tua luz. Vamos ficar em pé, vamos cantar, irmãos, todos nós. Eu às vezes imagino, irmãos, que temos anjos cantando conosco, porque é um grupo tão pequeno, com tantos bancos vazios, mas cantamos tão bonito. E eu quero registrar também aqui a minha paixão pelo coral. O coral que vem cantar para a glória de Deus e para alegrar o nosso coração. Muito obrigado, coral. Muito obrigado. É uma bênção esse coral. A música na nossa igreja é uma bênção. Vamos cantar, irmãos. E se você deseja abrir a porta do seu coração para a luz, vem à frente, nós vamos orar por você. 239 do cantor cristão, A Luz do Céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre a porta do meu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu
do céu entrar. Que alegria anda ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora, Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Irmãos, Lincoln é o nome dele. É emblemática essa decisão que ele está tomando. Porque o maior presidente que a América já conheceu é Abraham Lincoln. E a solução para a nação, para a igreja, para o crente, é a palavra de Deus. O presidente Lincoln, ele seguia administrando os Estados Unidos pela palavra de Deus. Por isso é emblemática a decisão de Lincoln, no momento em que o país passa por protestos, passeatas. Só a solução em Jesus. Nós podemos sair à rua e gritar e escrever cartazes. Se a alma não for transformada, não há solução. E é a palavra de Deus que transforma. Nós vamos orar por Lincoln. Se você puder, se ajoelhe aí onde você está. Eu vou me ajoelhar também. Nós vamos orar por Lincoln. Sabe por quê? Porque não é fácil a decisão que ele tomou. Abrir mão das trevas e pedir a Deus que faça entrar a sua luz não é fácil. Eu gostaria que você se comprometesse em orar por Lincoln. Tem uma história difícil a vida dele, como a minha também, como a sua também. Vamos orar por ele, vamos clamar a Deus, vamos nos ajoelhar, se você puder. Vamos orar por ele. Senhor Deus, nosso Pai, que estamos ajoelhados diante da Tua majestade, diante da Tua glória. Senhor Deus, nosso pecado, com certeza, é infinitamente menor do que o Teu amor. Tua graça nos basta. Tua graça nos comprou e nos trouxe até aqui. Mas agora nós pedimos, Senhor Deus, nós clamamos por Lincoln. Afasta dele, Senhor Deus, toda treva, todo mal. Liberta, Senhor Deus, a sua família, a sua casa. Senhor Deus, perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados. Enche com o teu Santo Espírito, Senhor Deus. Enche com a tua luz a vida dele. Senhor Deus, abençoa Richard, abençoa Teodósio, que estão vindo à frente com ele, dando coragem a ele. Ajuda-os, Senhor Deus, a dar a ele a comunhão dos santos durante a semana. Ajuda-nos, Senhor Deus, a participarmos com ele, Senhor Deus, dos seus dias, das suas vitórias, das suas derrotas, das suas alegrias, das suas tristezas. Ajuda-nos a ajudá-lo, Senhor Deus. Tem compaixão de nós, liberta ele, Senhor. Liberta Lincoln, Senhor. Liberta o nosso país, Senhor Deus. Nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, nós te imploramos, Senhor. Amém, Senhor Deus, amém, Senhor, amém. Vamos ouvir o coral mais uma vez, irmãos, podem se sentar. Deus te abençoe, velhinho. Viu? Pode. Deve. Vamos ouvir o coral mais uma vez.
Deus se fez.